Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Feliz semana para nós. Muito feliz. Cada semana que eu venho aqui, eu sinto que é uma vitória pessoal de, sabe, de força mesmo, de persistência na minha missão. E nem sei por que eu tô falando isso aqui, mas eu sinto que eu não sento aqui para tirar carta só para te trazer clareza, para me trazer clareza também no caso das projetoras, para ajudar. Eu sinto que é como se a gente dividisse uma energia e a gente se ajuda juntas, sabe? Independente do que a gente está passando na nossa vida, independente da fase que cada pessoa está, eu sinto que a gente vai se dando a mão, assim. E da mesma forma que eu tento contribuir na missão de vocês, de qualquer área da vida de vocês, que as leituras tocam, né, semana a semana, vocês também me ajudam a honrar a minha missão aqui na Terra, a honrar meu compromisso aqui na Terra. E um deles é estar aqui, sabe? Estar aqui firme e forte, atravessando os desafios e, sabe, fazendo algo que eu amo, assim. Doido, né? Porque às vezes parece que na nossa vida em alguns momentos, né, não todos, mas é mais desafiador a gente fazer o que a gente ama do que não do que fazer o que a gente não ama. Porque fazer o que a gente ama às vezes exige algumas coisas da gente, um a mais, sabe? Enfim, tô aqui divagando já, eu acho que isso aqui faz parte da leitura de vocês. Bom, pedi uma orientação, assim, para o universo. Nessa semana eu não senti nenhuma palavra específica vindo, né, pra gente olhar, mas eu achei interessante porque essa é a primeira leitura que eu tô fazendo no dia e ela tá casando perfeitamente com algo que aconteceu comigo ontem, que eu estava estudando ontem, na verdade, né? E, enfim, vamos lá, né? Bom, saiu aqui a carta da Torre, 2 de paus, o mundo. O mundo tá de costas aqui, tá vendo? O mundo. Rei de paus, também de costas. Carta do sol e a carta do livro no baralho cigano. Bom, minha borboleta, sinto de começar falando o seguinte pra você. Tanto a torre quanto o 2 de paus, eu tô usando hoje dos tarôs que eu tô um dos baralhos que eu tô usando é o tarô vice-versa. Então ele traz pra mim as duas polaridades da energia, né? E é muito interessante porque quando a gente olha a torre de costas, né? O pessoal tá aqui caindo, pegando fogo já caindo da torre. E a torre, ela é uma carta que ela vem para realmente reestruturar as nossas bases, sabe? É aquela carta que chega assim para tirar da nossa vida, às vezes na marra, tudo o que a gente tá forçando ali e que não é para ficar, que não corresponde ao nosso eu verdadeiro, né? Para que a gente possa se estabelecer numa base mais sólida, né? No próximo ciclo da nossa vida, né? Porque assim, eu sempre falo, ao contrário da carta da morte, a carta da morte, ela também deixa pedaços nossos para trás, né? Só que são pedaços que um dia realmente foram a gente. Então, sabe aquela sua versão do passado? Que você foi, você realmente viveu essa versão porque você era assim e depois você mudou. Essa é a carta da morte. A carta da torre, ela tira da nossa vida não pedaços de quem a gente foi,
mas pedaços de quem a gente estava se forçando a ser quando a gente já não era aquilo. Por exemplo, sabe, sei lá, você sabe que você não gosta de comer brócolis. Um exemplo aleatório. Só que aí você vai na casa das pessoas, né? E aí as pessoas cozinham brócolis, né, para visita e você come por educação. Você já sabe que você não gosta do brócolis. Não é que um dia você gostou e hoje você não gosta mais. Você nunca gostou. Só que você tá comendo aquilo N vezes, né? E como se você gostasse, mas não é você de verdade. E aí eu sinto que essa é a carta da torre, né? Ela fala assim, viu, querida, por que você tá comendo brócolis até hoje, sendo que não é algo que te dá prazer, né? Você tá aí comendo por educação, por resiliência, entre aspas, né? Entre aspas, porque isso não é resiliência, né? Isso é a gente atravessar nossos limites pessoais, né? Por que que você tá nesse momento, né? Só que é interessante, a carta tá de frente para mim. Então, para quem tá se identificando com essa leitura agora, se você está se identificando com essa leitura, minha borboleta, você sabe do que eu tô falando, porque já é claro para você, não é nada assim, mas eu não sei do que você tá falando, Esther, nananã. Essa carta tá de frente para mim. O 2 de paus também está de frente para mim. Então é quase como se você já soubesse de tudo que eu tô falando, porque assim, é algo que eu tô mantendo na minha vida, é algo que eu tô insistindo na minha vida, é uma troca que eu estou insistindo na minha vida. Eu já sei que não faz sentido, eu já sei que me machuca, mas tá bom do jeito que tá, ou não tem como sair daqui agora, etc, né? A gente fala muitas coisas pra gente se manter nessa posição, né? E mas não é novidade. Eu sinto que o universo tá falando assim, olha, vou te dar mais uma oportunidade de finalizar esse ciclo aqui, de encerrar esse capítulo da sua vida. E você já sabe o que que é, tá até mais fácil, né? O universo tá falando assim, ó, né? Vou falar de novo, tô cansado já. E aí você vai ter essa oportunidade de reestruturar essa base na sua vida. Arrisco eu a dizer que tem pessoas que essa base ela tem um cunho espiritual. Há pessoas aqui que essa base ela tem um cunho de relação. Então, assim, você com alguém, às vezes você consigo mesma, né? Porque também é um tipo de relação, de reestruturar algo que está conflituoso nesse sentido, em termos de relacionamentos, assim, em termos de trocas também. E aí, trocas pode ser também algo muito amplo, né? Trocas materiais, trocas de trabalho, parceria, sociedade, relacionamento íntimo, né? Amoroso, amizades. É amplo o negócio, mas você com certeza vai sentir aí no coração do que eu tô falando, tá, minha borboleta? E aí vem a carta do mundo e ela tá de costas pra mim. A carta do mundo é a carta do encerramento de ciclos, né? E ela fala assim: talvez você não esteja vendo isso como o final de um ciclo, você está vendo isso como continuidade. Então, talvez por isso que você esteja evitando encarar algumas coisas que precisam ser encaradas de frente. Só que é um ciclo que você precisa encerrar, que você precisa criar coragem para olhar de frente, né? E falar assim, vamos pro próximo, sabe? Vamos pro próximo capítulo, vamos pra próxima história, etc. Não existe uma continuidade que vai te beneficiar nesse assunto, porque não é sobre continuidade, é sobre encerramento. E encerramento nem sempre é ruim, sabe?
Na verdade, eu como boa escorpiana vejo encerramentos como algo, coisas, fases muito boas da nossa vida, porque eles trazem as lições que a gente tinha que aprender, o que a gente absorveu com tudo aquilo, o que a gente ganhou com tudo aquilo e segue o baile, né? Quem tem, por exemplo, o próprio negócio, é muito comum da gente pensar que às vezes tem que criar um produto de sucesso, e aí quando a gente cria algo que tá super alinhado com a gente, por exemplo, é quase que uma obrigação da gente seguir com aquilo pro resto da vida, né? De tipo, time que tá ganhando, né? Não sei o quê. Mas às vezes chega uma fase ali que aquele produto, aquele serviço, não sei, ele já cumpriu com a missão dele. Então, segue pro próximo e pro próximo. E, e tá tudo bem deixar morrer, porque às vezes lá na frente, esse mesmo produto de sucesso, ele vai surgir numa nova versão, com algo diferente, assim, que vai estar mais alinhado com a sua versão do futuro. Para quem tá no CLT, né, para quem trabalha no ambiente corporativo também, né, a gente tem, hoje tá cada vez mais tranquilo essa coisa de continuidade, né, porque as pessoas cada vez mais mudam de empresas, né, não é tão comum mais uma pessoa que tá 20 anos numa empresa. Mas mesmo assim, quando a gente entra numa empresa ou quando a gente está numa empresa, a gente tem aquela ânsia interna de pertencimento, de tipo ser tão reconhecida, tão feliz que você vai ficar bem ali por muitos anos, sabe? E nem sempre é isso que acontece, né? Às vezes é que a empresa que não te reconhece, mas às vezes é você que não tá mais encaixando ali. E tá tudo bem também, né? Encerrar também faz parte, né? E pode ser muito bom. Tô aqui, assim, trazendo alguns exemplos simples e talvez até um pouco genéricos, mas eu vejo muito, assim, essa coisa de tipo, não sei se eu quero encerrar. Isso aqui é tão importante pra mim, ou então tá tão assim, tá tão bom do jeito que tá, por que que eu tenho que mudar o jeito que eu tô fazendo? É uma resistência, né? E mas em algum momento isso vai clarear. E aí a gente vem com o Rei de Paus, né? O Rei de Paus ele tá de costas também. E o Rei de Costas ele traz muito essa coisa da gente encontrar soluções sob pressão, sabe? Ele fala assim, olha, você já passou por muita coisa já não é novidade para você. Então, quando essa coisa chega de novo na sua vida, você já sabe lidar com ela de uma forma melhor. Ele de costas aqui, ele até lembrei de uma pessoa, eu estava numa aula ontem, né, de mediunidade e negócios. E, e aí uma das meninas, que inclusive é projetora, né, na hora dela falar o animal de poder que apareceu para ela falou que apareceu uma salamandra. E ela, poxa vida, uma salamandra, né? Uma lagartixa é animal de poder pra mim, né? E aí achei muito legal, né? Espero que ela assista essa leitura. Ou que contem pra ela. Mas aqui tem uma cobra, né? E a história dessa carta é que a salamandra do rei de, de Paus se transformou na cobra da sabedoria ao longo da noite. E E aí ela acompanha o rei nas reflexões que ele tem que fazer com relação àquilo. Eu sinto que o rei de paus, ele tá junto com a cobra para transformar algum trauma, alguma coisa que está no subconsciente em sabedoria, né? Eu lembro até que no Harry Potter também, né? A Nadine, acho que era o nome da cobra do Voldemort. Ela era uma das partes dele, no fim das contas, né? Então, assim, ela guardava parte da sabedoria dele, parte de quem ele era. E a gente sabe que Voldemort, apesar de
de ser ruim, né? Ele era muito, muito inteligente, muito sábio, né? E aí, aqui eu sinto que parte dessa coisa de olhar o encerramento de frente é você olhar com sabedoria para suas ansiedades, os seus traumas, os seus impulsos que estão descontrolados. E achei muito interessante esse termo impulsos descontrolados, porque aí saiu aqui para mim a carta do Sol e do livro, né? E essa carta do livro, ela tem um carneiro em cima com chifres de ouros, de ouro. E achei muito providencial, e aí que entra o meu dia de ontem, porque ontem eu tava estudando uma aula de um curso que eu tô fazendo. Essa aula era referente ao signo de Áries, né? E nessa aula a professora conta uma das histórias, né, que levaram o signo de Áries a ser o signo de Áries, né, a ser a representação que ele é. E essa história basicamente é o seguinte, né, tinha um rei que ele casou com uma mulher e eles tiveram 2 filhos. Depois, o casamento não deu muito certo, né, deu certo até aquele momento, aí depois, dali pra frente não daria mais, ele seguiu o baile. Mais pra frente ele casou com outra mulher e teve mais filhos com ela. Essa segunda esposa dele, ela ficava pé da vida, porque apesar do rei estar com ela, dela ser a rainha, né, naquele momento, ela ficava incomodada porque quem ia herdar o trono lá do rei eram os filhos do primeiro casamento, porque eles eram os mais velhos, né? E aí tinha esse negócio dos filhos mais velhos herdarem. E aí ela fez uma mutreta lá, pagou uns funcionários lá da corte para eles sabotarem a plantação do reino, né? E aí o trigo não ia crescer, né? Beleza. A plantação não cresceu, deu ruim. Aí falaram assim pro rei: vai lá falar com o oráculo de Delfos para ele falar o que você tem que fazer para a plantação voltar a crescer, porque senão o seu reino vai passar fome, né? O seu povo vai passar fome, você também. Aí o rei mandou um mensageiro, né? Esse mensageiro falou com o oráculo falou o que tinha que fazer. Só que a rainha bem safada, ela sabia disso daí, ela pagou esse funcionário e ele contou umas mentiras pro rei. Ou seja, ele não falou exatamente o que o oráculo tinha falado pro rei, ele falou o que a rainha queria falar. E o que a rainha queria falar e que o carinha foi lá e falou pro rei foi: olha, o oráculo disse que para sua plantação voltar a crescer, você precisa matar seus 2 filhos mais velhos. E o rei ficou arrasado, né? Só que como ele não queria que as pessoas do reinado dele passassem fome, ele foi lá e mandou matar, né? Só que daí, nesse rolê aí de tipo, vou matar meus filhos, apareceu um cordeiro, né? Um cordeiro todo de ouro. E ele veio salvar os filhos mais velhos do rei. Os filhos montaram no carneiro de ouro e o carneiro saiu voando, né? Ele era quase um unicórnio carneiro, né? E aí a filha mais velha, ela ficou com muito medo da altura e ela acabou caindo no mar e morrendo. O filho ficou encantado com aquele céu do carneiro, né? E ele seguiu o caminho até o final. Quando o carneiro deixou ele lá onde ele devia deixar, né? O carneiro foi o salvador dele. O menino, o filho mais velho, foi lá e sacrificou o carneiro, deu pro rei lá do reinado onde ele foi parar. E aí ele ficou muito bem, ficou feliz e ficou tudo bem com ele no fim das contas, né? Ele se salvou. E aí, o que essa história traz, né? E essa questão dos impulsos descontrolados. O signo de Áries, ele é muito relacionado a impulso, né?
E, e aí o cordeiro, né? Ele vem aí com um duplo sacrifício, porque ele primeiro se sacrifica ajudando os irmãos, né? Salva a vida dos irmãos e depois ele se sacrifica literalmente, né? Ele serve de alimento, de entrega do filho do rei para o povo que ele entrega esse carneiro. Então, duplo sacrifício, né? E essa é uma associação normal que se tem nas antigas civilizações com relação ao carneiro e ao sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício do carneiro naquela época não era por motivos egoístas, nem porque as pessoas tinham prazer nisso. Era porque o carneiro, ele era um dos únicos animais que era fonte de muitas coisas, de carne, de leite, de lã, de sangue. Praticamente todas as partes dele eram abençoadas e utilizadas pelas antigas civilizações por necessidade. Então, esse duplo sacrifício do carneiro, ele fala assim, sobre aquele broto, aquele embrião, aquele filhote que se esforça para nascer, né, mesmo sabendo que vai morrer. Esse é o carneiro. E esse é o impulso certo da nossa vida, né? A gente viver pelos sacrifícios que realmente fazem sentido pra gente. Fazem sentido pra gente. Sacrifício não é uma coisa ruim. Sacrifício é a gente, na prática, abrir mão de uma coisa para fazer algo mais alinhado com a gente. E essa é a mensagem da carta da torre, né? E eu sinto que esses impulsos descontrolados talvez seja para finalizar a mensagem sobre a gente estar numa fase agora, minha borboleta, de fazer os sacrifícios que realmente fazem sentido na nossa vida, que realmente honram a nossa vida. A gente está honrando esse carneiro, a vida desse carneiro, né? O sacrifício duplo que ele fez para nos salvar, né? Para nos levar para um lugar melhor. E não é à toa que Jesus também é dito como Cordeiro de Deus, né? Ele se sacrificou, e ele viveu toda a vida dele, fez tudo o que ele fez, mesmo sabendo que ele ia morrer. E eu tenho certeza que ele fez isso com o coração muito aberto, sabe? Porque para ele, aquela missão, aquilo fazia sentido. Aquele sacrifício fazia sentido, né? Para a evolução dele e para todos nós que viemos depois, né? Não sei porque, eu fico até emocionada com relação a essa história. Mas o que eu quero te dizer, minha borboleta, para finalizar, é que os sacrifícios que você faz e fizer daqui para frente, tem feito, vão valer muito a pena e já valeram muito a pena. O sol não tá aqui à toa para mim, ele tá aqui falando que realmente o sol vai nascer para você, já está nascendo para você na sua vida, né? O único ponto que você tem que ajustar é por que você está fazendo esses sacrifícios que você está fazendo agora? Por que você está fazendo essas escolhas agora? É por você? Se é por você, segue o baile, porque você vai ver o sol levantar no sol. Levantar no sol não, no céu, perdão. Mas se ainda tá meio tipo torto, isso, é hora de você olhar de frente e ver se realmente isso tá sendo feito por você, se esse caminho tá alinhado com você. E é isso, minha borboleta, sobre os impulsos certos, né? Ares vem aqui muito também para falar assim, vamos, né? Na leitura passada foi tipo, só faz, só vai. Ares é muito assim, é aquela coisa dos impulsos, né? Vai, vai, vai. Mas completando a mensagem da semana passada e casando com essa, é um só vai para. Só vai para o que faz sentido, né? Não é só vai a louca, né? E tal. Só vai para o que realmente te preenche. Então é isso, minha borboleta, né? Honre sua energia, honre o seu corpo de carneiro e todos os elementos que ele tem, se sacrifique pelas coisas certas e tudo vai fazer sentido lá na frente. Um beijo, que a sua semana seja muito, 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 muito abençoada, viu? Fica com Deus, até mais.